Gabigol usa 11 de Neymar, marca mais um e mata um pouco da saudade do ex-craque da Vila. Foi no sofrimento, do jeito que a torcida gosta, já o placar não. Agora, para tudo, acredite, não é brincadeira, o São Paulo venceu. Não esqueça o guarda-chuva para sair de casa. Começa agora o Toque de Primeira, com Jean Sgarbi e Ari Bezzi. Olá, meu amigo, minha amiga da TV Primeira, um grande abraço. Estamos iniciando o Toque de Primeira. Não fique triste, não fique abismado. É o Toque de Primeira mesmo. Você não está vendo o Jean Sgarbi? Hoje ele teve, na realidade, um compromisso, nada mais do que isso. Você que está acostumado com o Jean, fique tranquilo, fique sossegado. Quinta-feira já estará de volta aqui no Toque de Primeira. Toque de Primeira, que vai ao ar às segundas-feiras, às 20 horas. E você não conseguiu assistir? Tem a reprise no dia seguinte, às terças-feiras, às 13 horas. Quinta-feira, um novo programa novamente às 20 horas. Sexta-feira, a reprise às 13 horas. Pessoal, eu hoje, na realidade, como acabei de falar para vocês, né, eu estou ressentindo, né, da companhia do Jean Sgarbi, mas também estou recebendo prazerosamente o Wéleder Lourenço, técnico da seleção de taekwondo de São Vicente, que vai ter muito o que contar. E na câmera aberta vocês já viram os troféus que o taekwondo trouxe, as medalhas. E nós vamos estar falando muito dessa vitoriosa excursão, na realidade, que o Taekwondo de São Vicente fez nos Jogos Regionais e agora tenho certeza absoluta que já está se preparando para o Jogo Aberto. Tudo bem, Wéleder? Tudo bem, Ari, muito obrigado. Telespectadores, fico lisonjeado de estar participando do programa novamente. Como você falou, agora segue a preparação para os Jogos Abertos do interior. Tivemos uma classificação honrosa dentro dos Jogos Regionais em Barueri. E fora a parte dos Jogos Abertos do interior, teremos um evento aqui na nossa cidade, que eu organizo, que é o 6º Litoral Open Taekwondo, e várias outras competições chanceladas pela Federação e Confederação Nacional do nosso esporte. Então, antes que a gente não perca a meada, nós vamos voltar a falar novamente do Taekwondo, como é que foi, quais medalhas que conseguiu, o atleta que às vezes você não estava esperando, ele acabou se destacando mais, etc. e tal. Mas vamos falar desse torneio antes que a gente esqueça aonde vai ser, o dia e horário. Você já tem tudo isso? Então, o torneio que será realizado em São Vicente será dia 29 de setembro, né? No ginásio poliesportivo do Dondinho, na rua Travessa do Parque, número 1000, Cachapuã, São Vicente. É um evento que eu faço todos os anos. Infelizmente ficou parado por 2 anos, mas retornei esse ano. E terá a participação de várias academias aqui da nossa região e do estado de São Paulo, né? Porque é open, é aberto, então o pessoal pode participar desse evento. E esse evento esse ano é em especial a um atleta nosso, que é o Diogo Batista Viana, defendeu a cidade por muitos anos e veio a falecer o ano passado no acidente de carro que teve na linha vermelha, aquele carro que caiu dentro do canal, daqueles adolescentes, né? Ele era um das vítimas, e como ele defendeu a cidade, era um grande atleta, né? Estava correndo já no ranking nacional para a seleção brasileira juvenil e sub-21. Nós homenageamos ele nesse evento que vai se chamar 6º Litoral Open Taekwondo, primeira Copa Diogo Batista Viana, em homenagem a ele. Bacana, legal, né? É um reconhecimento mínimo que a gente faz a pessoas dedicadas àquele esporte a que ele pratica. Mas nós estamos aqui também para falar de futebol, né? Toque de Primeira fala aí muito de futebol. Então, para São Paulo ganhou, gente. Vocês sabem, né? O Santos também ganhou. O Corinthians empatou de novo. O Palmeiras perdeu. Eu ia falando aqui. Não existe essa coisa de ganhar todos os jogos, né? Mas perdeu. E tudo isso estará para você que nos dá o prazer da companhia, tá?
de estar juntinho com a gente aqui no Toque Primeira. Eu e o Hélder estaremos comentando sobre isso. Mas, para que você não... será que meu time melhorou na classificação, piorou, subiu, desceu, permaneceu? Vamos colocar a tabela para você ver como é que está a classificação da Série A. O Cruzeiro é o primeiro, o Botafogo em segundo, o Grêmio em terceiro e o Atlético Paranaense está na zona de classificação, né, para conseguir a tão sonhada, porque hoje só se luta por Libertadores, né? Libertadores, tem Copa do Brasil da direita, Libertadores, para poder, na realidade, dar um ênfase maior. Cruzeiro primeiro, Botafogo segundo, Grêmio terceiro, Atlético Paranaense o quarto. O Corinthians, que estava em quarto lugar, com esse empate que nós vamos comentar já, caiu para quinto lugar. O Coritiba é o sexto, o Bahia é o sétimo, o Internacional é o oitavo, o Vitória é o nono, o Goiás é o 11º Vasco, 12º Atlético de Minas Gerais, 13º Santos, com essa vitória, subiu para 13º, o Flamengo é o 14º, o Fluminense o 15º, o Criciúma o 16º e agora vem o pessoal do G4 negativo, a zona de rebaixamento, né? Aquele tradicional, se fosse hoje, mas nós estamos ainda 16ª, vamos para a 17ª rodada, né? Tem muita água ainda para passar tem muitas rodadas, muita água para passar por baixo da ponte. Estariam caindo hoje a Ponte Preta, a 17ª, o São Paulo, Hélder, o 18º, a Portuguesa também entra campeonato, sai campeonato, ela está sempre lutando ali para não cair. Em último, o Náutico. Tem alguma desse pessoal que eu falei aqui, Cruzeiro, Botafogo, Grêmio e Atlético, no G4 positivo, e Ponte Preta, São Paulo e Portuguesa no G4 negativo. Alguma coisa te chama atenção? Vamos, Hélder, para a 17ª rodada ainda. O que chama atenção é o São Paulo na zona de rebaixamento, né? Com certeza. O São Paulo, pelo elenco que tem, não é um elenco ruim. Se você colocar no papel cada jogador de São Paulo que sabe jogar, entendeu? É time para estar brigando pela Libertadores, mas infelizmente alguns problemas, como é que eu posso dizer, internos dentro do clube atrapalham dentro de campo, né? E isso vem acontecendo dentro do São Paulo. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre São Paulo, mas quem acabou na realidade, né? Porque ganhou 1-0 do Grêmio e o pessoal falou, o Gabigol, daqui a pouco eu não vou falar isso, eu estava conversando com o Hélder, antes aqui do início do Toque de Primeira, e eu vou querer comentar aqui para que você também tenha praticamente a sua opinião, se concorde com ele ou não concorda comigo, etc e tal. Garoto, 16 anos, né? Fez um gol contra o Grêmio na Copa do Brasil, já começaram a chamar um menino de Gabigol. Será que é o momento? Não está sendo um pouco precipitado? Agora, o Hélder, amigo e amiga telespectadora, o Santos fez 2-0 no Grêmio. Tá certo que o Grêmio até mostrou um futebol relativo, né? Parece que não, ele está cansado, isso que eu vou falar não tem sentido. Vem lá do Sul e tal, mas a mordomia também é bastante, esse comigo, né? Hotel de primeira, de avião, ônibus confortável, né? Mas o Santos acabou vencendo e vencendo bem o Vitória, que na realidade, olha, você sabe quantos desfalques tinha o Vitória nesse jogo contra o Santos agora, sábado próximo passado? Não sei não. 8 desfalques. Por isso que o 2-0, eu estive lá na Vila, né? 2-0, o Hélder, foi pouco. O Santos dominou, o Santos na realidade poderia ter feito mais gols, e o Vitória, se chegou nos 90 e tantos minutos com a prorrogação, se chegou a dar um chute perigoso, uma jogada perigosa, foi muito, e o Santos teve muito mais. Você chegou a ver o gol, melhores momentos, alguma coisa? Vi o gol, vi o jogo por inteiro. Eu acho que o Santos se postou bem, né? Devido aos desfalques do Vitória, mas é aquele negócio, tem que dar um ritmo, uma sequência, e igual eu estava falando com você aqui nos bastidores, eu como santista, isso é uma opinião minha própria, isso não quer dizer que eu sou o dono da verdade, eu acho que na realidade tem que reforçar o elenco, não é
Mas Não é tá todo chegando, mundo- tá chegando, Não né? é todo mundo que aparece na Vila Belmiro, a diretoria pensa que é um novo Robinho, um novo Neymar. Todo mundo que aparece lá é um futuro, é menino da Vila, não Então é vamos assim. falando do Gabriel, é isso? O Gabriel fez o primeiro gol e o Cícero fez o segundo. Você está falando do Gabriel, é isso? Gabriel, Neilton, Vitor Andrade, esses jogadores não são jogadores para estar no elenco profissional do Santos como titular. Entendeu? Pode fazer parte do elenco. Como titular do Santos, segurar o nome que o Santos tem, não tem como. Pode jogar na Ponte Preta, não é desmerecendo, mas Santos é um time grande, de tradição. Você vai dar uma responsabilidade para esses meninos. Uma vez ou outra que aparece um Robinho, um Diego, um Neymar da vida. Entendeu? O Neilton deram ênfase, cadê o Neilton agora? Tá jogando como? Até o Giva, jogando. né? Até o Giva Giva também, também. Mas o Giva eu acho que foi o mais injustiçado. Teve menos oportunidade do que os outros. Entendeu? Eu acho que dessa safra nova aí, os que se salvam mesmo, que estão acima de tanto do Gabigol, Neilton, é o meio-campista lá, o Leandrinho, que não é um ótimo meio, mas dá para fazer parte do elenco profissional do Santos. E o zagueiro que substituiu muito bem o Edu Dracena, que no jogo contra o Atlético Mineiro ele marcou o Ronaldinho Gaúcho. Acho que é Gustavo o nome dele. Gustavo Henrique. Isso, que jogou do lado do Durval. E o Mena também tá jogando direitinho, né? O Mena já não é revelação do Santos. É. Eu tô falando dos meninos. Os meninos da Vila. Entendi a sua posição. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você ainda no seu time, no Santos Futebol Clube, né? O Claudinei Oliveira, o técnico do Santos, na realidade, eu não sei como eu posso classificá-lo, LD. Eu acho ele, entendam bem, você e o telespectador, atrevido. Para um técnico interino, ele não tem medo de mexer, ele não tem medo de arriscar, ele não tem medo de acertar o time. É dessa maneira que eu vejo, não sei qual é a sua opinião. Eu acho que, na realidade, ou ele quer fazer que nem o Tite. Eu acho que o grande mérito, vou falar do Corinthians também, viu, Corinthians? Fique sossegado. Eu acho que o grande mérito do Tite, vou falar porque eu estou falando do Tite e não do Claudinei, é pôr todos os jogadores para jogar. Ninguém fica no banco de reserva por 5, 6, 7, 8. O cara fica lá e fala, já sei que eu não vou jogar mesmo, não. Será que ele está tentando? Ele está, no seu modo de entender, o LD, ele está procurando achar o time do Santos Futebol Clube ou ele está tentando imitar, no bom sentido, que eu acho que é muito bom isso que o Tite faz, deixar todo mundo jogar, ninguém fica, costuma se dizer, de escanteio. Qual é a sua opinião sobre o Claudinei de Oliveira? Eu acho que tem que aproveitar o elenco, sim. Tem que fazer as substituições no momento que precisa. De repente, um jogador sai por contusão ou cartão amarelo, tem que ter ali para suplir. Então, o jogador tem que ter ritmo de jogo. Mas isso pode atrapalhar um pouco também. Porque hoje Aí não forma um time, né? Não forma um time. Você pega hoje, eu falo na questão, não vou dizer da lateral direita, que eu acho que já resolveu com essa chegada desse Cicinho. E o Galhardo vai ser o reserva de imediato dele. O Bruno Pérez acho que vai procurar outro clube. Mas no meio de campo. No meio de campo eles estão testando, joga Alan Santos, joga Alisson, joga Leandrinho. E quando o Arouca voltar, qual desses que vai jogar? Entendeu? Então não dá pra... O Arouca não vai ficar no banco do Santos. Não. O meio de campo vai ser Arouca, Cícero e Montijo. Independente, chegou o Thiago Ribeiro, o Montijo não vai jogar adiantado. Vai jogar o Thiago Ribeiro e mais um na frente. Que seja o William José, vamos supor que seja o William José. Então, a linha de 4 do meio de campo do Santos já tem o Montijo, o Cícero e o Arouca. Qual desses meninos vai fazer o papel de primeiro volante? Sendo que o Leandrinho está jogando de segundo. Se ele jogar de segundo, o Arouca tem que jogar de primeiro. Então, eu acho que é um fator primordial. Um meio de campo, que é o coração do time dentro do campo de futebol, dentro das 4 linhas, você não tem uma coisa formada. Hoje você pega, por exemplo, o Corinthians tem problema onde? No ataque e na defesa, nas laterais, que está trocando. O meio de campo do Corinthians é difícil ser modificado. É difícil. Mas com a saída do Paulinho eu senti uma certa queda. Sentiu uma queda, mas só que no Corinthians, igual eu estou te falando, já está compacto. Entendeu? Ele não está fazendo os testes no Corinthians no meio de campo. Entendeu? O Ibson foi um jogador que jogou no Santos, no Flamengo, muito bem. Vê se ele tem oportunidade no Corinthians. Tem quando você vê, ele é a terceira opção, o Guilherme está machucado. Falar em terceira opção. Já que é ótimo ele ser santista, viu? E conhecer, porque ele está demonstrando que ele conhece bem, não só o seu time, como também, não é só taekwondo, não. Ele dá as suas cortadas. Eu sou lá educador no taekwondo. físico, eu sou educador físico. Então é isso professor de daí. educação física. Você gosta do Léo? Você acha um bom jogador, o Léo? Eu acho, para mim, um jogador, o velho Léo, eu estou dando a minha opinião particular.
Pode discordar, por favor, pode discordar. Eu acho um jogador excepcional. Pena que ele só tem 2 pulmões, porque se ele tivesse um terceiro pulmão, ele estaria jogando na lateral esquerda. O que você acha tentar o Léo no meio de campo? Não é a especialidade dele? Qual é a tua opinião nisso? Ele está querendo. Ele não quer mais aquela posição de lateral esquerdo, tem que apoiar no ataque e tem que voltar. Ele não tem mais condição pela idade. Para mim, o Léo, eu como técnico do Santos, a opinião minha, eu manteria de lateral esquerdo jogando com 3 zagueiros. Jogando com 3 zagueiros. Quando ele subisse, alguém... Um cobrir as costas dele, com 3 zagueiros. Meio de campo, não. Eu acho que ele não é um jogador talentoso, aquele camisa 10 que o Santos precisa. Mas é o que eu estava conversando a outra vez, até com um amigo meu. O pessoal fala do Léo, o Léo já era, o Léo acabou, mas aí o velhinho tá correndo bem. Aí fala, mas os outros estão bem no Campeonato Brasileiro. Aí me citam o Seedorf, Zé Roberto, né, que tá no Grêmio, no Botafogo. Aí foi o que eu falei. Há quantos anos o Zé Roberto não joga na lateral esquerda? O Zé Roberto é meio de campo. Tem a mesma idade do Léo. Ele jogou de lateral esquerdo na Portuguesa só. Na própria seleção ele foi meio de campo. No Santos foi meio de campo. O Seedorf também, quando surgiu lá na Holanda, era ala esquerdo. Passou para o meio de campo. O Léo não joga no meio de campo. Então ele não vai ter um desenvolvimento, um desempenho igual tá tendo o Seedorf e o Zé Roberto. Que quem nem fala, dos velhinhos, os 2 estão melhor. O Paulo Baier também jogou na área esquerda. É verdade, também. Hoje é meio de campo. Mas só que esses 3 que eu falei, têm talento. Não é que o Léo não seja talentoso. O Léo é raçudo, é difícil errar passe. Mas ele não tem aquela situação de tirar a bola, por exemplo, do marcador da frente e passar para o atacante. Ele sabe tocar, mas o talento do drible, ele não tem igual o Seedorf, o Paulo Baier e o Zé Roberto. E, na realidade, quem joga no meio de campo, a função, de uma maneira geral, é fazer os passes, que a bola chegue ao ataque para acontecer o gol, né? Agora, acho que você vai concordar comigo. No esquema que a maioria dos clubes jogam hoje, não todos, a maioria dos clubes, eu acho que uma posição, como é que eu posso chamar assim, penosa, ou então mais que as outras, é o lateral esquerdo, que tem que defender e apoiar o ataque, e o lateral direito, ou não? Depende do esquema tático do adversário. Por exemplo, o lateral, já diz, lateral, ele tem que cobrir aquela lateral dele. Mas antigamente você jogava, por exemplo, com o volante e os 2 meias, são 2 meias, a direita e a esquerda. Eles faziam o quê? Um triângulo dentro do meio de campo. Por quê? Porque antigamente você tinha o ponta direita e o ponta esquerda. Hoje você não tem ponta direita e ponta esquerda. Não. Então os laterais vinham, só que com ponta direita e ponta esquerda, eles desciam para marcar no primeiro bote. E o meia direita fazia a diagonal para sua lateral e o meia esquerda para cá e o médio volante fechava o meio. Hoje não. Hoje os 2 do meio de campo não faz essa diagonal e você não tem um primeiro combate lá na frente e na ponta. Você vê hoje o ataque marcando ali entre os 2 zagueiros do time adversário. Sai a bola aqui nos 2 zagueiros, os 2 atacantes nossos, por exemplo, do meu time, o time A, tá lá dando a pressão na saída. Agora, quando tá saindo na lateral, o atacante não dá essa pressão. Não dá essa pressão, porque eles são mais pontas. Aí é o caso do lateral que tem que voltar e tá lá. E tá dando combate lá, porque se o ponta aqui, o antigo ponta, tivesse dando o primeiro combate, o lateral tá esperando aqui a segunda bola. Olha, quando o papo é bom, já mostraram para mim que nós estamos faltando aí praticamente uns 5, 4 minutinhos, já ainda temos que falar do Vasco e do Corinthians. Agora, você sente que o Santos está evoluindo? Eu acho que sim, Não é o time que vai chegar na Libertadores, continuar com esse time, muito difícil, pode acontecer, muito difícil. E na Copa do Brasil? Copa do Brasil, eu acho que dá para passar do Grêmio, mas quando se afunilar mais lá, vai ficar meio complicado. Quando pegar os outros times. Apesar que entraram os times grandes agora. Eu acho que tanto o Grêmio como o Atlético, o Corinthians, eu acho que qualquer time no mata-mata aí tem sua tradição. Mas você passar por uma vez, 2, normal. Agora, a mesma pressão num time que está mais qualificado que o seu, é difícil você passar 2, 3 vezes, que seria oitavas, quartas e semi. Sorte não é para sempre, pessoal. É o que o Hélio está falando, estou resumindo aí, sorte não é para sempre. Vasco 1, Corinthians 1. Mais uma vez, o Corinthians, aos 8 minutos do primeiro tempo, o Guerreiro foi lá e pimba, 1-0 Corinthians. Vai sair uma goleada, o corintiano, óbvio, né? Vai sair uma goleada, tal. Só que aí me parece que o Corinthians se acomodou, o Éder viu, eu confesso que eu não pude ver o jogo inteiro do Corinthians, né? Mas
me parece que aos 9 minutos do segundo tempo, lá foi o Vasco, foi com O André, o André. esse centroavante do Santos. Isso, o André. Foi lá e empatou. É mais um empate do Corinthians. Na tua opinião, o Corinthians também está nessa? O Corinthians agora está na 5ª colocação, como nós vimos aí na tabela. Perdeu a 4ª colocação, mas, no teu modo de entender, o Corinthians já não é mais o Corinthians que era anteriormente. Veio aí também com 5 ou 6 empates. O Corinthians é um time compacto hoje, né? E o Corinthians, dos últimos anos, ele não vinha igual o Santos. A melhor fase do Santos não vinha igual o Santos, vinha tomando 6, fazendo 6 gols e tomando 4. O Corinthians ganhava de 1-0, 6-0, mas ganhava. Então o Corinthians está adaptado dessa forma, sair na frente e segurar o resultado. Sofrer até o final e segurar o resultado. E isso não vem acontecendo. Hoje o Corinthians marca o seu gol e não consegue mais ficar com aquela defesa compacta igual era. Que era o forte. Que era o forte, que foi o que tornou o Corinthians campeão do mundo. Se você olhar a final hoje, o VT, o jogo entre o Chelsea e o Corinthians, o melhor jogador em campo foi o Cássio. Por quê? É verdade. Então... Wellington, para que a gente encerre esse primeiro bloco, lógico, nós vamos voltar, vamos falar muito mais coisas. Vamos falar do seu São Paulo que ganhou, você São Paulino. Vamos falar a tabela do Palmeiras, a tabela da Série B. Será que o Corinthians... Porque o Corinthians ganhou tudo, né? Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro, Paulista, ganhou tudo. Será que não houve, até sem sentir, uma desmotivação dos jogadores? Ou você, como atleta e, na realidade, também como técnico, não acredita nisso? O seu atleta ganha um torneio A, B, C, D e fala, ele está desmotivado. Não existe isso. Eu acho que o jogo que antecede a final, ou o posterior, sim. Por exemplo, vai jogar a final da Sul-Americana, igual jogou com o São Paulo. Então, aquele jogo do Brasileiro antecessor e o depois dessa final, eu acho que tira um pouco o pé. Mas depois que já passou esse tempo todo, o foco é Campeonato Brasileiro, não tem como tirar o pé. Não tem como tirar o pé, não tem como você sair daí. Eu e o Wellington vamos dar uma paradinha, tomar uma aguinha. Estamos contando com você no retorno do... Você chegou agora? Está estranhando? Não. Olha, na realidade o Jean deu uma descansadinha, teve na realidade um compromisso técnico. Quinta-feira que vem ele vai estar aqui. Mas eu conto com você já. Falei para você? Bem rapidinho. Lá e cá, nós já estamos de volta para o Toque de Primeira, né? Em que você participa aqui com a gente. Obrigado, você está sempre juntinho com a gente, né? É de coração, é com amor que nós fazemos este programa sempre para você. E nesse segundo bloco eu vou ter que acelerar um pouquinho, porque eu tenho muita coisa para falar. Quero falar sobre o São Paulo, a tabela da Série B, quero falar sobre o Palmeiras e principalmente o São Paulo. Vou começar pelo São Paulo. Ô Jean, só porque seu time ganhou, o senhor não veio? Se tivesse perdido, né? Se tivesse perdido, vá lá, mas na realidade, o Hélder, ele, sem sombra de dúvida nenhuma, o São Paulo ganhou e ele não compareceu. Quinta-feira, Jean, aqui, hein? Tô te convocando, hein? Quinta-feira aqui no Toque de Primeira. Você viu o jogo? São Paulo, vi Paulo? também. Eu vi momentos, vou ser sincero, né? Mas parece que o São Paulo também mereceu a vitória, né, Hélder? Mereceu, jogou bem, se encontrou. Duas peças-chave do São Paulo são os dois armadores, que é o Jadson e o Paulo Henrique Ganso. E esses dois se jogarem bola... E o Ganso está começando, me parece, querendo voltar àquela velha e boa forma, né? Técnica que eu estou querendo falar. A diferença é que muita gente cobra assim, do Ganso. É muito complicado você comparar o Ganso do Santos e o Ganso do São Paulo. Entendeu? O futebol é o mesmo. Só que a diferença que tem é o seguinte, o Ganso, no Santos ele jogar do lado de um astro, jogar do lado do Neymar. É complicado. Então fica mais fácil as coisas, né? Mas tirando essa parte, esquecendo o Neymar, o Ganso, na época do Santos, ele recebia a bola de costa e fazia aquela mágica de colocar o atacante na cara do gol. Quando não dava, ele voltava no seu primeiro volante. Só que o Santos jogava com quem de volante? O Wesley. Jogava com o Arouca. São dois volantes que sabem sair jogando e tocar a bola. E hoje o Wesley bem dizer, um meio atacante no Palmeiras. Isso na época do Santos.
A época boa do Ganso. Hoje no São Paulo ele volta quando tá tudo fechado, que ele não consegue enfiar pro atacante, ele volta para o Wellington e Denilson. É diferente. Então, o Ganso tá voltando. É diferente, não tem como, a qualidade dos jogadores são diferentes. E ontem, quando ele teve a oportunidade, ele enfiou uma bola no meio de 4 jogadores pro Luiz Fabiano fazer o gol. Aliás, falando no Luiz Fabiano, eu ia tocar agora, mesmo que você não tocasse o nome dele. Fale o que quiser do Luiz Fabiano, né? Falem isso, ele é marrento, é isso, gosta de causar confusão, se é que seja isso daí, né? Mas o homem marca, né? Aliás, o primeiro gol foi dele e o segundo foi do Reinaldo, lateral esquerdo. Lateral esquerdo, é né? Novo, é contratado, porque acho que o Cortez foi vendido, né? Depois de ter sido afastado, e o Carleto, que jogou também no Santos Futebol Clube, passou por uma cirurgia, se eu não me engano. O senhor de um chute, o Carleto, viu? Isso, o Carleto. E o Juan não se encontrou no Santos, se encontrou no São Paulo, não sei se já saiu do São Paulo, mas é o que estava ocupando aquela posição, e o São Paulo trouxe esse lateral esquerdo do Reinaldo. Bem, e o Palmeiras, só que antes que eu chame o Palmeiras, na realidade, antes que eu chame o Palmeiras, tá? Eu vou chamar para que você fique sabendo qual é a colocação do Palmeiras. Pode soltar aí a tabela do Palmeiras. Olha lá, Palmeiras em primeiro lugar, gente. A Chapecoense também não muda essa dupla, né? Parece Chitãozinho e Chororó, não muda nunca, né? Ou às vezes o Chapecoense está na frente, coisa difícil de acontecer agora. Palmeiras primeiro, Chapecoense em segundo, Sport em terceiro e Paraná em quarto. Fechou quem vai subir por enquanto para a Série A. Na quinta colocação, o Boa Esporte, para quem o Palmeiras perdeu. O Joinville na sexta, o América de Minas Gerais na sétima, o Figueirense na oitava, o Avaí na nona, 10ª Icasa, 11º Bragantino, 12ª colocação o Ceará, 13º o Asa, 14ª o Oeste, 15º o Guaratinguetá, 16º o Atlético Goianiense, e aí vem o pessoal do rebaixamento que iria para a Série C. Quem são? O São Caetano, 17º, o Paysandu, 18º, o América do Rio Grande do Norte, em 19º, e em 20º o ABC. Wellington, G1 positivo, Palmeiras, Chapecoense, Sport e Paraná. G1 negativo, Wellington, São Caetano, Paysandu, América e ABC. Alguma coisa chama atenção? Antes que você fale, eu pedi a opinião, mas para mim o que chama atenção é que Palmeiras e Chapecoense, para mim, já estão na série, de volta à Série A. E para você? Para mim, pelos times que foram citados aí, a novidade é a Chapecoense, né? Em segundo lugar. Tem vários clubes aí de tradição que está bem abaixo. E lá no G4, lá embaixo, lá, a permanência do São Caetano, um clube que já foi campeão paulista, né? Que surgiu aí nos meados aí de 90 para 2000, né? Nessa transição de século. E o Paysandu, que é o papão lá do estado, né? Juntamente com o Remo. E tem o Figueirense, que está em oitavo, né? Também então eu acho que esses dois times deveriam estar um pouquinho acima, como a Chapecoense deveria estar. Não vejo os jogos da Chapecoense, eu falo, estou mentindo, mas estou falando em questão de clube, camisa, jogadores que jogam lá. A Chapecoense deveria estar no grupo intermediário ali, como está o Avaí, o Bragantino, e um clube de mais tradição lá em cima no segundo lugar. É verdade. Você pegou um ângulo que eu confesso que eu não tinha visto. Esse ângulo aí é verdade. Até sempre chamou minha atenção. Eu olhei para o Figueirense e falei, Figueirense já teve anos e anos na Série A, na 8ª colocação. Vamos falar um pouquinho do Boa Esporte. Palmeiras, nada. Eu já falei várias vezes aqui, até na abertura de hoje do Toque de Primeira. Uma hora o Palmeiras tinha que perder, velho. Pô, tem um time... Eu acho que é um time... Como é que está mais em... Agora achei o adjetivo que eu queria. Está mais em ascensão. O Brunoro, desde que assumiu a função dele no Palmeiras, fazendo boas contratações, que nem você falou, o Wesley, o que jogou no Santos, o Allan Kardec. Eu quero a sua opinião, mas eu vejo assim, o Palmeiras já está se preparando para a Série A. Eu lembro que antes de ir para os jogos regionais, eu falei aqui que o Palmeiras, se a torcida apoiar, ele joga em casa em qualquer estado do Brasil. Então, se o time que tem, o elenco que tem, jogar futebol, passa fácil. Eu falei isso no programa anterior que eu participei antes de ir para os jogos regionais. E você colocar no papel, você colocar Wesley, Valdívia, Allan Kardec, Fernando Praz, Henrique, Série B, zagueiro de seleção brasileira. Convocado pela seleção, que nós vamos falar já os convocados da seleção. Um ótimo zagueiro. Então, são jogadores, que hoje dentro na Série A não tem uma Ponte Preta.
Em Criciúma não tem esses jogadores e estão na Série A. É diferente, pô. É diferente. Você pega que o Palmeiras pegou o time da Série A na Copa do Brasil e ganhou em casa. É verdade. Então, você fez uma ótima comparação no meu modo de entender. Ninguém está denegrindo a Ponte Preta. É que se você pegar os valores, que nem o Wesley falou, do Palmeiras, até individuais. Individuais, né? E clube, tradição, né? Camisa, torcida, tudo. O Palmeiras está acima de muitos clubes que estão na Série A. Eu sou santista. Para mim, se eu quiser ver o futebol bonito, eu torço para que o Palmeiras suba. Mas se for naquela questão de amigos, gozação de amigos, São Paulo, Corinthians, Palmeiras sempre na Série B. Entendeu? Sempre. Então eu vou torcer para ficar lá. Primeiro ele falou como o Welleder. Pois como torcedor. Segunda como o Welleder, torcedor. Do Santos. Né? Aliás, eu já falei várias vezes aqui no Toque de Primeira. É lógico que você sabe. Talvez você não pegue a mensagem que eu vou tentar passar para você. Você sabe qual é a maior torcida que existe? A maior torcida que existe? Eu não tenho dúvida. Do contra. É a torcida do contra. Contra o Corinthians, contra o São Paulo. O que você acabou de falar agora? Contra o Palmeiras, sei lá, contra quem? Não importa. São os contra, né? Principalmente quando os nossos times vão nos representar fora. A maior Com torcida, né? Eu, corintiano, vou torcer para o Santos. Eu, santista, vou torcer para o Corinthians. Não, de jeito nenhum. Vamos falar um pouquinho da Copa do Brasil, Welleder. O Grêmio joga contra o teu Santos, só que agora o jogo é lá. E o Santos, na realidade, na Vila Belmiro, quarta-feira próxima passada, até como é que fez o gol? Gabriel. O Gabigol. Né? Aí deram o Gabigol, o garoto de 16 anos, na realidade ele encontrou o gol, porque o jogo estava parelho. Em futebol não existe justiça. Mas se houvesse justiça, aquele jogo na Vila Belmiro deveria sair empatado. Mas o Santos fez o gol. O que você acredita que vai acontecer lá em Porto Alegre contra o Grêmio? Grêmio e Santos pela Copa do Brasil, próxima quarta. Grêmio, tradição, né? Desse estilo de campeonato, não dá para prever assim, né? E eu acho que o Santos hoje, a fase do Santos... Há 2 anos atrás era fazer muito gol. Muitos gols. Hoje a fase do Santos é não tomar gol. É a segunda melhor defesa do Campeonato Brasileiro. Então, estabilizou não tomar tantos gols assim. Então, se defender bem, eu acho que dá. Mas eu acho que criou uma rivalidade muito grande entre Santos e Grêmio, porque há 3 anos atrás, né, na mesma Copa do Brasil, jogadores que estavam pelo lado do Santos estão lá do lado do Grêmio nesse momento. Zé Roberto... Zé Roberto não estava em 2010, mas jogou no Santos. Mas está o Pará, está o Elano e o Adriano Pagode, daqui de São Vicente. É verdade. São 3 que estavam naquele elenco de 2010. E não sei se você lembra, foi um jogo conturbado. O Santos abriu 2-0 lá no Olímpico. O Grêmio virou para 4-2. E aos 46 do segundo tempo, escanteio para o Santos, foi quando, se eu não me engano, foi o Ganso ou o Neymar que cobrou, não lembro. O Robinho matou no peito e mandou no ângulo. Ele fez o 3º gol do Santos. O Santos perdeu lá de 4-3. Aí venceu aqui na volta por 3-1 com aquele gol do Ganso de fora da área. Isso. Quando o Robinho fez aquele 3º gol, se fosse 4-2 lá, eu falei, Santos está fora. Acabou. Não vai ganhar 2 gols de diferença aqui na Vila. Até ganhou, mas com a pressão para ganhar de 2 não iria ganhar. Quando o Robinho fez o 3º gol, eu falei, quer queira, quer não, esse menino do Bitaru deu o título pro Santos. Na realidade tem... Tem a rivalidade desse jogo, teve confusão. Isso. E também tem... eu não sei explicar, eu acho que nem você sabe explicar, por exemplo, jogar lá na Bahia contra o Vitória, em seus domínios, é muito difícil. Eles, na realidade, e contra o Grêmio é a mesma coisa. Pior. Então... Pior. Contra o Grêmio, né? É pior. É pior. Tanto que o jogo do Grêmio, né? Na Arena Grêmio, agora tudo é arena, legal, bacana, né? É na Arena Grêmio, quarta-feira, como eu falei, dia 28, agora de agosto, às 21h50. E agora eu vou, na realidade, jogar um abacaxi pro Welleder, né? Eu, como bom corintiano, nunca liguei para vocês, né? Eu vou falar também da Copa do Brasil, nessa própria quarta-feira, dia 28 de agosto, às 21h50, só que agora jogando no Pacaembu, Corinthians, Luverdense. Corinthians perdeu do Luverdense de 1-0. Mas o Ari, ele ficou claro que ele matou a bola com a mão, mais do que... Ato consumado não volta, gente. O árbitro deu, tá dado, isso não vai ser revertido, não adianta. Pode pegar a gravação, mostrar lá para comissão de arbitragem, etc e tal.
Arrisca algum palpite? Pacaembu? Pacaembu, Corinthians e Luverdense. Eu vou torcer para Luverdense. Sei lá, também. É a maior torcida que existe, pessoal. É a maior torcida que existe. O Corinthians vai atropelar, igual um trator, meu. Ah, você acredita nisso? Acredito. Copa do Brasil, o Santos empatou com o Naviraense lá, os caras vieram aqui e tomaram 11, Mas meu. foi o contrário, você viu? Foi exatamente. Não, foi na... Quando que teve um jogo aqui também na Copa do Brasil? Quando eles... Foi na Viraense, que eles jogaram na Vila Belmiro, até jogaram bem. Lá atropelou tudo, mas foi ao Não, contrário. lá na Viraense mesmo, e o Santos empatou. E aqui na Vila Belmiro fez aqueles 11 gols. Foi, se eu não me engano, 4 do Neymar, 3 do Robinho, foi uma paulada. Esse jogo que foi ao contrário foi contra o Guarani, que jogou mal aqui na Vila Belmiro. Isso, e no empatou. Brinco de Ouro, acho que meteu 6, 7 lá. E por último, bom, você acredita numa vitória do Corinthians? Vai passar igual um trator por cima da Luverdense. Um bom corintiano, também acredito na vitória do Corinthians. Mesmo porque, se na realidade a Luverdense tirar o Corinthians da Copa do Brasil, nossa, vai dar muita confusão lá no Parque São Jorge. E ainda falando da Copa do Brasil, nós temos também na quarta-feira, 21h50, no Durival de Brito, Atlético Paranaense e Palmeiras. Lembrando que o primeiro jogo 1 a 0 foi 1-0 para o Palmeiras. Tem algum palpite sobre isso? Bom, eu acho que aí é o mais disputado, o Palmeiras e o Atlético Paranaense, né? O Atlético por jogar na sua arena, em casa, com a torcida, tem um time bom. Se você olhar a classificação, se não me engano, o Atlético Paranaense está em quarto ou quinto no Brasil, quarto colocado no Campeonato Brasileiro da Série A. Mas, pra você ter uma ideia, o meu ponto de vista, Santos e Palmeiras ganhou em casa, vão jogar fora com a vantagem do empate. O Corinthians perdeu fora. Desses 3 jogos dos 3 grandes paulistas, para mim, eu acho que está mais fácil o Corinthians classificar do que o Santos e Palmeiras tendo a vantagem. Mesmo o jogo do Atlético sendo em seus domínios? Então, eu Mesmo? acho que está mais fácil o Corinthians classificar do que o Santos e o Palmeiras, porque o Atlético e o Grêmio jogam em casa. E são times de tradição, mesmo com a desvantagem, vão jogar em casa e são times bons. O Corinthians tem a desvantagem, mas vai jogar em casa com um time que não é compatível ao seu. Então, mesmo com a desvantagem, o único time que perdeu, eu acho que o caminho mais fácil hoje é o do Corinthians, do que o próprio Santos e Palmeiras. Pois é, opiniões são opiniões, né? Eu não vejo assim tão fácil o Corinthians. Mas é engraçado, estou acreditando muito no Palmeiras. Pessoal, estou com pouco tempo, eu quero falar muito com ela do Taekwondo. Então, rapidamente, na realidade, tivemos a Fórmula 1, mais uma vez com chuva. Primeiro colocado, Sebastian Vettel, que cada vez se distancia mais para ter mais um título mundial. Em segundo, Alonso. Em terceiro, Hamilton. Em sétimo, Felipe Massa, que não está numa situação muito boa. Falando da Série B, que eu quero falar muito com o Hélder, pela primeira rodada, né, Série B, terceira fase, no grupo 16, o Atibaia recebeu a Portuguesa Santista e de virada venceu por 2-1. O Fernandópolis, jogando em casa, teve um péssimo resultado. Perdeu por 3-0 para a Água Santa. Até eu brinco muito aqui, na realidade, que não é brincadeira jogar com Água Santa, não, viu? Água Santa não é fácil, não. Então, nessa primeira rodada, são 6 rodadas, né, para ir para a próxima fase. O primeiro colocado ficou a Água Santa, o segundo colocado a Atibaia, terceira a Portuguesa e quarto o Fernandópolis. E o Felipão, meu amigo, o Hélder, acabou convocando os jogadores para mais um jogo treino da seleção brasileira com 3 novidades. Goleiros, Júlio César e Jefferson, nenhuma novidade. Zagueiros, Thiago Silva, Davi Luiz, Dante e Henrique. Foi questionado, eu quero conversar com ele, o tempo está... Produção, aguenta mais um pouquinho aí, tá? Eu vi o tempinho aqui, aguenta mais um pouquinho aqui. O Henrique, com quem o Felipão já jogou, já foi técnico do Palmeiras, jogou com o Henrique. O Felipão foi questionado ele convocar um jogador da Série B. Você é contra, a favor ou muito pelo contrário? Muito pelo contrário, jogador é jogador, independente da série que joga. Teve um problema até com o Júlio César, que ele tinha que procurar um clube que ele jogasse. Entendeu? Independente de ser Série B ou Série C. Tem que estar jogando, tem que dar sequência de jogos. Luiz Gustavo estava naquele time no Bayern, foi campeão. Ele foi obrigado a mudar de clube para poder estar jogando, porque senão ia ser convocado, o volante do Brasil, para dar sequência. E o Henrique, acho que essa é a dúvida do Felipão. Dedé, Hever e Henrique. Os 3 aí. Eu também sou Vai dar oportunidade. Também sou da opinião do Hélio. Não pode estar na Série B, tá C, jogando. D, F, G, H. Tá jogando, que o Hélio falou, tem que ser convocado. Laterais. É o Daniel Alves, aí não tem muita novidade.
O Maicon retornou, depois de muito tempo, retorna à seleção brasileira. O Marcelo, meio-campista. O Fernando, o Hernanes, Luiz Gustavo, Paulinho, Ramires, retornando novamente. E o Oscar. Atacantes, o Neymar, o Fred, o Hulk, o Jô e o Bernard. Tem muita gente que questiona se o Jô é para jogar. O Lucas também. E o Lucas. Lucas do PSG. Ah, tá certo, perdão, pulei o Lucas aqui. E o Lucas também. Tem muita gente que questiona se o Jô tem condição de jogar na seleção brasileira. Queria a sua opinião. Sobre o Jô? É. Acho que a fase que ele atravessa no Atlético é boa, né? Mas tem que dar oportunidade na seleção. Dentro da Copa das Confederações, ele aproveitou a oportunidade que ele teve. Então, seria o reserva imediato do Fred hoje. Mas só que tem que mostrar futebol. Hoje, por exemplo, um jogador que eu admiro bastante, mas por ter outras opções, eu não colocaria ele de titular, que é o Hulk. Porque já teve a oportunidade, a oportunidade Bem falado. E não está provando que tem que ser ali o segundo atacante do Brasil ou o terceiro. Então, eu acho que deve ser revisto isso. A oportunidade para o Jô está sendo dada. Ele vai ser o reserva do Fred no momento, até o Leandro Damião começar a fazer gol de novo. Que tem o Damião na cola dele, né? Welleder, vamos falar um pouquinho agora do Taekwondo, porque nós estamos chegando no finalzinho do programa. Vou pedir para estender um pouquinho a mais, produção, só um pouquinho a mais. Por gentileza, que eu sei que o Welleder tem muita coisa para falar. Nós estamos vendo aqui de fundo, vou pedir para a câmera aberta, né? Nós estamos vendo o troféu de primeiro colocado, troféu de terceiro, troféu de ouro, troféu de bronze, e agora eu queria que você... Você esteve aqui antes dos Jogos regionais. Você está chegando agora com quantas medalhas, quantos troféus? Faz uma mini dissertação de como foi o Taekwondo dos Jogos regionais. Bom, como eu falei aqui antes, esse ano na segunda divisão estava indo com uma equipe para brigar pelo título pelo título geral, tanto no masculino como no feminino. Infelizmente, no masculino nós não conseguimos o título geral, porque meu atleta... Cidade sede também, né? Não, além da cidade sede, foi campeã no masculino foi Cotia. Mauá ficou em segundo e São Vicente em terceiro. E eu perdi 2 atletas na reta final. O José Milton de Diadema, que representa a cidade, seria ouro na certa na categoria até 80 quilos. Né? Ele não pôde por motivo de serviço, né? Trabalhar, a empresa não liberou. E o meu atleta de 68 quilos disputou um campeonato antes em registro e teve uma entorse no pé. Então eu tive que colocar um atleta no 80 que não é atleta de competição, é um ótimo lutador de taekwondo, não é atleta de competição, representou bem a cidade. E no 68 eu coloquei um menino juvenil que lutou com um atleta que já foi seleção nacional. E lutou ali pau a pau e perdeu para um menino que lutou por Mauá, mas conseguimos o vice-campeonato na categoria pesada com o Júlio Queda, né? E os 58, 68 e o 80 pararam na semifinal. Já no feminino, conquistamos a medalha de ouro na categoria leve até 49 quilos com a Tainá Rodrigues, sendo que ganhou a primeira luta de Mauá e a segunda da anfitriã, Barueri. Até o nosso amigo, o Evandro, estava lá fazendo a cobertura, viu a luta, quando viu a menina mais alta, que ela falou, será que dá? Eu falei, não esquenta a cabeça que dá. E ela nocauteou a menina na final de Barueri. O 5-7 meu também fui desfalcado, tive que levar a menina reserva. Quando você fala 5-7, o amigo telespectador, é o peso, né? É o peso, 57 quilos. A Natália Diniz, que vem correndo agora no ranking estadual e nacional, uma ótima atleta, infelizmente teve uma infecção, né, urinária, ficou internada e eu tive que levar a Gabriela reserva, mas mesmo assim a Gabriela conquistou a medalha de bronze no 5-7. No 67, a Andressa Prado, que também conquistou a medalha de bronze, e no pesado, a Brenda Coelho do Espírito Santo, atleta pesada que lutou pela cidade de São Vicente, foi campeã. Então, no feminino, as 4 categorias, eu coloquei as 4 meninas no pódio. Aí, totalizando a pontuação, fomos campeões geral no feminino, classificando para os Jogos Abertos do Interior em Mogi das Cruzes, em outubro, e terceiro lugar no masculino. Desde quando eu assumi o Taekwondo da cidade de São Vicente, eu assumi já há mais de 10 anos, mas em jogos regionais e abertos, mesmo sendo primeira ou segunda divisão, desde 2007 para cá, São Vicente nunca ficou fora do pódio. Tanto na primeira como segunda divisão. Isso em atletas. Em questão por cidade, acho que só 2 anos da primeira divisão que nós ficamos fora, ficamos em 4º lugar. Mas chegamos a já ficar na frente de São Bernardo, Santos, grandes potências dentro do taekwondo no nosso estado.
Wellington, já te parabenizando, nós vamos focar agora os troféus e você vai explicar pra gente que o troféu tem uma medalhinha. A sua esquerda é o de primeiro lugar. Explica para amigo telespectador. Bom, a medalha eu coloquei aqui para focar, porque essa medalha, ela, na realidade, é minha. Minha e do técnico que teve comigo, o professor Fabian de São Paulo, que me auxiliou, né? Então, o que acontece? Os atletas, eles ganham a medalha individual no pódio. Quando é somado para ver qual a cidade ficou na frente, por exemplo, São Vicente foi campeão no feminino, segundo Barueri e terceiro o Mauá. Esse foi o exemplo. Quem sobe no pódio para receber pela cidade são os técnicos. Então a gente recebe os troféus, mas a medalha como se fosse de atleta. Wellington, eu só posso agradecer mais uma vez. É ótimo fazer um programa com o Wellington, né? O homem entende de futebol, taekwondo, não vou nem falar. Eu brinquei lá fora, falei assim, ó, a última coisa que eu quero arrumar é confusão com o Wellington. É lógico que é uma brincadeira. Olha, parabéns pelo trabalho. Eu acho que isso aí, na realidade, eu acho não. Perdão, eu errei. Eu tenho certeza absoluta que isso é fruto de um trabalho honesto, um trabalho que agora está começando a surtir efeito, porque na realidade a pessoa tem que se dedicar àquilo que faz. Não importa. Isso aqui, gente, é o fruto do trabalho do Herder. Parabéns, Wellington. E obrigado mais uma vez por você estar aqui no Toque de Primeira. Muito obrigado. Eu que fico lisonjeado de estar participando mais uma vez. Estou em casa, né? Estou em São Vicente, estou em casa. Fico lisonjeado de estar participando. E agora é preparação total, né? Eu queria deixar um abraço e convidar todos, dia 29 de setembro, no ginásio do Dondinho, 6º Litoral Open de Taekwondo. As melhores academias da Baixada Santista e do estado de São Paulo estarão presentes. A entrada é gratuita, vocês vão ver ótimos combates lá. Obrigado pela sua presença. Quero agradecer a você pela audiência, a produção que hoje me aturou. Não. Quinta-feira que vem, Jean Sgarbi fazendo o que ele mais sabe, com certeza absoluta. Mas eu vou contar uma coisinha para você. Os psiquiatras dizem, 1 em cada 4 pessoas tem alguma deficiência mental. Fique de olho. Se 3 dos seus amigos parecerem normais, o complicado é você. Tchau, gente. Até a próxima. Fique ligado. Terças e quintas tem o Entrevista com Carlos Lopes. Continue conosco.